gente, hoje nós vamos falar sobre sistema endócrino. Então, essa aula é um pouquinho mais comprida, então nós vamos dividir ela em duas aulas, tá bom? Então, bora para nossa aula. E aí, gente, hoje a gente vai começar com o sistema endócrino, como eu já falei anteriormente. Como ele é muito grande, muito extenso o conteúdo e muito complexo, a gente vai dividir em duas aulas. Então, bora para nossa aula 1. O sistema endócrino é um conjunto de órgãos que apresentam como atividade característica a produção de hormônios. Tá? Normalmente, esses hormônios vão ser lançados na corrente sanguínea e eles vão atuar em outra parte do corpo, atuando, controlando, regulando funções de órgãos ou de outras glândulas. O que são hormônios? Os hormônios nada mais são do que substâncias químicas que vão enviar sinais. Tá? Por isso, eles são considerados mensageiros químicos do corpo humano, controlando a função de crescimento, do metabolismo, funções reprodutivas, tá? E não se iludam. Os hormônios estão presentes nos animais e também nos vegetais. Os hormônios, diferentemente das informações enviadas pelo sistema nervoso, gente, que tem uma resposta muito rápida, o hormônio ele vai ter uma resposta bem mais demorada, porque ele vai atuar por um longo período de tempo. E esse longo período de tempo está ligado basicamente aos ciclos, por exemplo, ao ciclo menstrual, em que você tem todo o mecanismo de controle do ciclo, quando vai preparar o útero, quando os hormônios vão trocar para ovulação e tudo mais. E toda essa alteração hormonal, ela altera inclusive o comportamento da pessoa. Então, a mulher ela tem uma alteração do seu comportamento fisiológico normal, tá? Mudando inclusive um pouco de agressividade, tanto é que a TPM é atenuante de pena em crimes. Tá? Os órgãos do sistema endócrino. Os órgãos que formam o sistema endócrino basicamente são quem? As glândulas. Essas glândulas podem ser divididas em 3 tipos. Glândulas endócrinas, que são jogadas para dentro, substância jogada para dentro. Glândula exócrina e glândula mista. A glândula exócrina, como o próprio nome já diz, exo, que é fora, ela lança substâncias para o meio externo, para fora do corpo. A glândula endócrina, ela lança a secreção dentro dos vasos sanguíneos. E a glândula mista ou anfícrina, ela faz os 2 tipos. É uma glândula cuja função dela é tanto jogar substâncias para fora do corpo, quanto para dentro da corrente sanguínea. Tá? A primeira glândula exócrina que a gente vai estar falando são as glândulas sudoríparas. Tá? Então, a glândula sudorípara, ela é responsável pela secreção de substâncias. Então, você tem glândula sudorípara, glândula sebácea, que secreta gordura, glândula salivar, a vesícula biliar, a glândula mamária, as glândulas da mucosa e muitas outras. Todas elas são substâncias, são glândulas que secretam substâncias para fora do corpo. Então, secretou para fora do corpo é uma glândula exócrina. Então, glândula sudorípara, sebácea, salivar, biliar, mamária, mucosa e muitas outras são glândulas exócrinas. Glândulas anfícrinas ou mistas. Elas secretam tanto para dentro quanto para fora. O pâncreas, por exemplo. O pâncreas secreta o suco pancreático, que é jogado para fora, ele cai no duto do sistema digestório e é jogado para fora do corpo, quanto ele vai secretar hormônios, tá? Na corrente sanguínea. O testículo é outro, ele secreta substância para fora, né, que é o esperma, tanto também secretam hormônios que vão cair onde? Na corrente sanguínea. E os ovários também secretam substâncias para fora, que vai ser o óvulo, e também secretam hormônios para dentro da corrente sanguínea. Por isso são consideradas glândulas mistas. Tá? E as glândulas endócrinas. O hipotálamo, a hipófise, a paratireoide, a tireoide, as adrenais e o pâncreas são consideradas glândulas endócrinas. Perdão que o pâncreas, como eu já tinha falado ali, é considerado uma glândula também mista. Tá? Então, a gente vai agora falar sobre as funções das glândulas. Como elas atuam, aonde elas atuam, o que elas fazem nos locais, tá? E bora lá. A primeira glândula que a gente vai estar falando é o hipotálamo. Apesar dela não ser a glândula mãe,
que é a hipófise, que a gente vai citar mais à frente, o hipotálamo é de suma importância porque ele produz os hormônios que a hipófise usa também. Então, bora lá. O hipotálamo está localizado nessa região do nosso cérebro, tá? Logo acima da hipófise, aqui é o hipotálamo. O hipotálamo ele é um conjunto de neurônios e esse conjunto neuronal produz dois tipos de hormônios. Um hormônio chamado de ocitocina e um hormônio chamado de ADH. Apesar do hipotálamo produzir os dois hormônios, ele não secreta esses hormônios. Assim que o hipotálamo produz esses hormônios são enviados, isso aqui é a hipófise, tá? Esses hormônios são enviados para uma parte da hipófise chamada de neurohipófise. E ela armazena os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Quais são os dois hormônios? Ocitocina, ADH, são mandados para a neurohipófise e ela armazena esses dois hormônios e vai liberando eles à medida que o corpo tem necessidade de utilizá-los. A outra parte da hipófise é chamada de adenohipófise. Então vamos focar na hipófise. A hipófise, ou glândula pineal, é basicamente a nossa glândula mãe, porque ela secreta todos os outros hormônios. Ela vai controlar tudo. Professor, mas ela produz todos? Não, como eu expliquei, dois hormônios são produzidos por quem? Pelo hipotálamo e é mandado para a neurohipófise. E ela vai armazenar. Onde fica situada a hipófise? Na caixa craniana, na cavidade óssea, dentro da caixa craniana, bem abaixo do hipotálamo, extremamente protegida. Tá? E a partir dela é que vai ser liberado e controlado basicamente tudo no seu corpo. Tudo que está ligado ao sistema endócrino é controlado basicamente pela glândula pineal ou hipófise. A hipófise, como eu já falei, é dividida em duas partes, adenohipófise e neurohipófise. Nós vamos focar, tá, na hipófise agora, falando sobre as suas estruturas. Então, a hipófise anterior ou adenohipófise produz e armazena uma série de hormônios. A neurohipófise ela só libera e armazena os hormônios produzidos pela neurohipófise. Quais são os hormônios da adenohipófise? A adenohipófise vai produzir 6 hormônios. O hormônio GH, ou simplesmente SH, que é o hormônio do crescimento. SH vem de somatotrófico. Tá? TSH, que é o hormônio da tireotrofina. O ACTH, que é o adenocorticotrófico, a prolactina, o hormônio FSH, que é o folículo estimulante, e o hormônio LH, que é o hormônio luteizante. Nós vamos ter que dar um destaque a cada um desses hormônios. Infelizmente, é muito conteúdo, é muito nome, é muita sigla, mas são importantes. Não só para o vestibular, mas também para o seu conhecimento. Então, bora lá. O primeiro hormônio que nós vamos estar falando é o hormônio GH ou SH, o hormônio do crescimento. O que ele faz? Ele promove o crescimento de cartilagens e ossos e influencia no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. É esse hormônio que controla o nosso crescimento. Quando esse hormônio ele tem alguma deficiência durante a infância, ele pode provocar um negócio chamado de nanismo. Tá? Então, o nanismo hormonal ele vai diminuir a atuação e vai fazer com que cartilagens e ossos não cresçam de forma adequada, fazendo com que a pessoa permaneça numa estatura extremamente baixa. Quando esse hormônio ele for excessivo, a sua produção desde a infância, ele provoca uma outra anomalia chamada de gigantismo, fazendo com que a cartilagem e os ossos das pessoas cresçam de forma exacerbadamente, fazendo com que a pessoa cresça demais. Isso é bom? Não, não é bom, porque a pessoa perde ponto de equilíbrio, estrutura física fica comprometida, os músculos não acompanham o crescimento dos ossos. Tá? E existe um outro caso, que é o excesso desse hormônio na fase adulta. A pessoa teve ele normalmente na infância, na puberdade, mas na fase adulta ele não reduziu a sua produção e ele passa a produzir em grande quantidade.
cria uma anomalia chamada de acromegalia. Começa como os ossos já cresceram o que tinha que crescer, o que continua crescendo é a cartilagem em grande quantidade. Isso cria afastamento dos dentes, porque nossa arcada toda repleta de cartilagem. Cria crescimento de cartilagens dos ossos de forma desordenada, crescimento da cartilagem da mandíbula, do nariz e da orelha. Isso faz um crescimento desordenado, chamado de acromegalia. Então, o funcionamento desse hormônio é essencial. Tanto em quantidade exata, tá? Porque menos dá problema e mais também vai dar problema. O próximo hormônio é a tireotrofina. Bom, a tireotrofina, ela induz a tireoide, que é uma glândula que está localizada nessa região aqui, a produzir, tá? A produzir um hormônio chamado de tiroxina. A tiroxina, por sua vez, induz, tá? A tiroxina é um hormônio dividido em dois tipos de hormônio, T3 e T4, tetra-iodotiroxina e tri-iodotironina. E esses dois hormônios controlam o nosso metabolismo. Mas a gente vai focar eles quando a gente vai falando da tireoide. Agora a gente está falando do hormônio produzido pela hipófise. Então a hipófise produz a tireotrofina, que induz o funcionamento da tireoide, produção do hormônio tiroxina. Tá? Se você tiver pouca tiroxina, tiver pouca tireotrofina, vai induzir pouca produção de tireoxina, causando o hipotiroidismo. Se tiver o excesso, pode causar o hipertiroidismo. Depois a gente vai ver que esse hipotiroidismo e o hipertiroidismo podem estar ligados à tireoide, né, pela má produção ou pela produção excessiva deste hormônio, ou pela própria tireoide com problema. Tá? Então pode ser um problema na hipófise, por conta desse hormônio, ou um problema na própria tireoide. A gente vai focar isso mais para frente, quando a gente vai falando do hormônio da tireoide. Agora eu preciso que vocês lembrem que o TSH é o hormônio produzido pela hipófise que controla a produção do hormônio tiroxina na tireoide. O hormônio ACTH. O hormônio ACTH, também chamado de adenocorticotrófico, é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais ou simplesmente suprarrenais. Essas glândulas estão localizadas logo acima dos rins, por isso suprarrenal. Elas são responsáveis por produzir hormônios cortisóides ou glicocorticoides. Professor, calma. Só estou falando o quê? Eu preciso que vocês entendam o quê? O que esse ACTH faz? Ele influencia a produção de hormônios na glândula suprarrenal. Quais são esses hormônios? O que eles vão fazer? Quando a gente estiver falando da glândula suprarrenal, a gente vai focar. Então, primeiro, o ACTH, o adenocorticotrófico, a hipófise controla a produção da suprarrenal para produzir o cortisol. O quem ele é? O que ele faz? Aguenta a mão aí. Prolactina. A prolactina, nas mulheres, ela vai promover o desenvolvimento das mamas. Ela começa a ser produzida em grande quantidade, em maior quantidade durante a puberdade. Tá? Então começa a produzir o iníciozinho da puberdade feminina, ela começa a induzir a produção, vai estimular o desenvolvimento das mamas, começa a desenvolver a glândula mamária, acúmulo de gordura na região. Tá? E depois, quando a mulher estiver amamentando, a prolactina vai ser novamente induzida em maior quantidade para induzir a produção do leite. No homem, ela tem outra função. Qual é a função no homem? No homem, ela tem a função de relaxar o corpo após o orgasmo masculino. O homem teve a ejaculação, o que causa esse relaxamento do homem após a ejaculação é o hormônio prolactina. Se ela for produzida em pequena quantidade, tá? O que vai acontecer? Esse relaxamento ele vai ser comprometido. Tá? FSH, hormônio folículo estimulante, induz a produção de quê? Do espermatozoide. Então, o FSH é um hormônio que vem aqui da hipófise e vai atuar no testículo, aonde vai induzir a produção de quê? Do espermatozoide. E na mulher? Na mulher, ele promove o desenvolvimento do folículo ovariano.
estimulando a produção de hormônios esteroides, que ajudam a controlar o ciclo menstrual. Ok? Então eu quero que vocês entendam que a hipófise cá em cima, ela induz lá nos testículos a produção de espermatozoide e induz no ovário a produção do folículo ovariano, tá? E a produção do hormônio estrogênio. Já o hormônio luteizante, também produzido aqui na hipófise, ele induz o testículo a produzir testosterona. Depois a gente vai focar, mas basicamente a testosterona é ela que vai desenvolver as características masculinas. Barba, engrossamento da voz, tá? Então, quem produz a testosterona é o testículo, mas quem induz a sua produção? O LH, produzido pela hipófise. Essa parte aqui a gente vai estudar na nossa próxima aula. Na mulher, o hormônio LH ele vai induzir outra coisa. Ele estimula a ovulação, que é a liberação do óvulo, e o desenvolvimento do corpo lúteo. Toda essa parte da ovulação, desenvolvimento do corpo lúteo ou corpo amarelo, a gente vai focar na nossa próxima aula, porque ela vai demandar mais informação. Então, hoje a gente está falando o que a hipófise faz. Tá? Basicamente isso. A neurohipófise. Nós falamos da adenohipófise até agora, os seus 6 hormônios produzidos, e a neurohipófise. A neurohipófise, ela não produz hormônio, recordando que ela armazena o hormônio que foi produzido por quem? Pelo hipotálamo. Quais são eles? O hormônio ADH, o antidiurético, que a gente falou, corrigimos as atividades de sistema excretor, e um hormônio chamado de ocitocina. A gente vai falar suas funções agora. O hormônio antidiurético é liberado quando o volume de sangue cai. Na verdade, quando o volume de água do sangue cai. Caiu o volume de água, o corpo percebe que precisa se manter e não pode perder mais água. Então, ele estimula a reabsorção de água nos rins. Mais especificamente aonde? No néfron, na região do túbulo contorcido distal e no tubo coletor. Então, o ADH atua muito nessa região, fazendo com que aumente a reabsorção de água, tá? Reabsorvendo essa água, voltando para a corrente sanguínea. Quando a pessoa tem, na verdade, um problema no hormônio antidiurético, a sua deficiência vai provocar sede excessiva. Ela causa o que a gente chama de diabetes insípidos, que é a diabetes por necessidade de beber água, por sede demais. Essa diabetes insípidos, ela vai ser provocada quando a pessoa tiver problema com o hormônio ADH. A falta desse hormônio ADH vai causar a diabetes insípidos. E a ocitocina? A ocitocina é um hormônio que promove as contrações do útero durante o parto, a contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite, o leite saindo. Tá? Esse estímulo para a liberação ele é estimulado a partir da sucção. O bebê começa a sugar, um sinal é mandado, um sinal neurológico é mandado para a neurohipófise. A neurohipófise vai liberando a ocitocina que está armazenada nela e a glândula mamária vai ejetar, contrair, jogando o leite para fora para o bebê mamar. Então, esse é o processo que precisa de 2 estímulos, a sucção maximal e depois a ocitocina liberada. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, volta à aula novamente. Tá? Volta, até vocês pegarem o conteúdo.